Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem, curtindo o conteúdo e vamos seguindo. A aula de hoje a gente vai discutir um pouco de alguns conceitos que são importantes para a gente escolher o exercício, para a gente entender os efeitos do exercício. Esse conceito a gente chama de cadeia cinética aberta e fechada. É um conceito muito discutido na biomecânica, na cinesiologia e assim por diante. Como havia dito, a gente vai começar discutindo o conceito para a gente depois avançar para os exercícios e compreender melhor, essas características de cadeia cinética aberta e fechada. Então, para discutir os conceitos, eu trouxe esse quadro, que é um resumo de diversos autores, que eles apresentam algumas características entre exercícios em cadeia cinética fechada e exercícios em cadeia cinética aberta. Muitas das vezes eles concordam e algumas vezes eles discordam em alguns conceitos e algumas afirmações. Tá? Então, para esses grupos de autores aqui, que está à esquerda, o que eles relatam ser exercício em cadeia cinética fechada? Primeiro, o exercício ele precisa sustentar o peso corporal. Então, exercícios que sustentam o peso corporal são exercícios considerados exercícios de cadeia cinética fechada. É necessário movimento em várias articulações para que se complete o movimento. O segmento distal é normalmente fixo a uma superfície sustentadora e a resistência pode ser aplicada tanto distal quanto proximal. Então vamos lá. Para esses autores, exercício em cadeia cinética fechada, eu preciso sustentar o peso corporal e várias articulações precisam se movimentar, então é um exercício multiarticular. E a movimentação dessas várias articulações completa o movimento pretendido. Esses mesmos autores relatam que exercício em cadeia cinética aberta, ele não sustenta o peso corporal, o exercício não sustenta o peso corporal, com o movimento ocorrendo em uma única articulação, então ele é uniarticular e não multiarticular. O segmento distal ele é livre para se mover e a resistência é normalmente aplicada no segmento distal. Então a resistência está no segmento distal e esse segmento ele é livre para se movimentar. Já esse autor, Binum, ele relata que exercícios em cadeia cinética fechada eles são mais seguros e eficazes e oferecem vantagens importantes sobre os exercícios em cadeia cinética aberta. Então isso é bastante forte na literatura. Então diversos autores, diversos trabalhos mostram que o exercício em cadeia cinética fechada ele apresenta várias vantagens quando comparado com os exercícios em cadeia cinética aberta. Os autores aqui embaixo, eles relatam que os exercícios que sustentam o peso corporal causam menos deformação no LCA. Então pensando lá na articulação do joelho, os exercícios que geram ou necessitam de sustentação do peso corporal, então o peso corporal ele é transferido para as articulações, então eu aumento a força de compressão entre as articulações. Isso gera uma chance reduzida da minha articulação ela correr para frente ou para trás. Esse deslocamento aqui anterior ou posterior, no caso da articulação do joelho, tíbia para frente, tíbia para trás, ele gera uma força que a gente chama de força de cisalhamento. E essa força de cisalhamento ela gera prejuízo para a articulação e gera prejuízo importante para o LCA, gera deformação para o LCA. Ou seja, exercícios em cadeia cinética fechada te geram uma menor possibilidade de ter essa força de cisalhamento atuando nas articulações. Já exercícios que não sustentam o peso corporal causam mais deformação para o LCA. Para esses autores, o pé está normalmente em contato com o solo, o que faz ser mais funcional. Então é muito discutido também a funcionabilidade do exercício em cadeia cinética fechada. Então parece que o exercício em cadeia cinética fechada ele te gera melhores respostas funcionais. Eu melhoro de forma mais importante a minha capacidade funcional
quando eu faço exercícios em cadeia cinética fechada, quando comparado com exercícios em cadeia cinética aberta. Tanto melhoras funcionais nas atividades da vida diária, como também melhoras funcionais para as atividades esportivas. Os autores inferiores aqui, os autores abaixo, os últimos autores da coluna, relata que os exercícios em cadeia cinética fechada criam um sistema em que o movimento em uma articulação produz movimento em todas as outras articulações de maneira previsível. Ou seja, pensando no leg press, quando eu tenho movimento na articulação do meu quadril, a articulação do meu joelho e tornozelo se movimenta também, e essa movimentação ela é previsível. Então eu já sei que quando eu empurrar aquela plataforma do leg press, naturalmente eu vou ter uma articulação do joelho se movimentando e uma articulação de tornozelo se movimentando também de forma previsível. Ainda com relação a esses autores, eles relatam que o segmento distal da articulação ele é fixo, ele pode apresentar-se estacionário ou móvel. Então, no caso do leg press, o meu segmento distal ele está fixo, mas ele está se movimentando, porque a plataforma do leg press ela se movimenta na maioria das vezes. Agora, esses autores eles relatam que exercício em cadeia cinética aberta ele é caracterizado pelo segmento distal, que termina livre no espaço. Ou seja, se eu for pensar lá numa cadeira extensora, o meu segmento distal, meus pés, eles se movimentam livremente no espaço. Então esse é um conceito de cadeia cinética aberta. Os movimentos distais terminam livre no espaço. Ainda pensando em cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta, alguns autores, Palmitier e Davis, relatam que os exercícios em cadeia cinética fechada geralmente eles são multissegmentar, e eles relatam que o movimento de um dos segmentos tende a transferir força para os demais segmentos, ou seja, eu tenho uma interdependência dessa aplicação de força. Esses autores falam que os exercícios em cadeia cinética aberta, geralmente eles são isolados ou uniarticulares. Então essa é uma outra definição e um outro conceito de exercícios em cadeia cinética fechada e aberta. De forma resumida, eu coloquei aqui as definições em duas colunas. Coluna da esquerda, exercícios em cadeia cinética fechada, e coluna da direita, exercício em cadeia cinética aberta. As principais definições e os principais conceitos. Então vamos lá. Cadeia cinética fechada. Segmentos distais estão fixos e o corpo oferece a resistência. Uma definição. Para esses mesmos autores que definiram dessa forma, o que eles falam em cadeia cinética aberta? Segmento distal move a resistência. Então o segmento distal se movimenta e movimenta a resistência. Legal. Outra definição. Articulações terminais encontram a resistência externa considerável, a qual impede ou restringe sua movimentação livre. Então, geralmente, no exercício cadeia cinética fechada, meu segmento distal encontra uma resistência que acaba impedindo ou restringindo a sua movimentação livre. Diferente do exercício em cadeia cinética aberta, que o segmento distal de uma extremidade move-se livremente no espaço. Então essa definição eu coloquei em negrito, que é uma definição, um conceito que eu gosto mais do que as demais definições e conceitos. Fica mais fácil da gente visualizar essas definições e esses acontecimentos nos exercícios de musculação. Cadeia cinética fechada, ele também é conhecido como exercícios multiarticular ou multissegmentar. Já cadeia cinética aberta, isolados ou uniarticulares.
Cadeia cinética fechada, multiplanar. Cadeia cinética aberta, uniplanar. Então o movimento acontece somente em um único plano, ou o movimento ele pode acontecer em diversos planos. Como havia dito para vocês, em geral, cadeia cinética fechada ele é mais funcional porque ele representa melhor as atividades da vida diária, como também esportivas, e exercícios em cadeia cinética aberta eles são menos funcionais. Agora, voltando para essa imagem, a gente consegue verificar melhor e entender melhor o conceito de cadeia cinética aberta e o conceito de cadeia cinética fechada. Então vamos lá, cadeia cinética fechada, eu tenho o meu segmento distal fixo, né, pés e mãos, e quando eu faço flexão e extensão de cotovelo, a gente vê que o corpo se movimenta em relação às extremidades. É um exercício multiarticular, eu tenho transferência de força, interdependência, né, das articulações para que o movimento aconteça. Cadeia cinética aberta. Quando eu movimento o meu segmento, eu movimento a extremidade em relação ao meu corpo. Então a extremidade se movimenta e o meu corpo fica fixo. Na extremidade está localizada a minha carga que eu quero movimentar, e essa carga ela pode ser movimentada livremente no espaço. Isso é um conceito de cadeia cinética aberta. Importante frisar também que essa resistência ela não restringe o movimento. Então esse movimento ele pode acontecer literalmente livre no espaço. Tá? Diversos trabalhos vêm estudando os benefícios entre exercícios em cadeia cinética aberta, fechada, quais são as vantagens, as limitações e assim por diante. Esse trabalho aqui ele teve como objetivo avaliar a ativação do músculo quadríceps nos exercícios em cadeia cinética fechada e aberta. Como o quadríceps se comporta durante um exercício em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Então foi colocado os eletrodos no vasto lateral, vasto medial, reto femoral e no intermédio. Os músculos do quadríceps eles foram avaliados durante o exercício em cadeia cinética aberta. Então, esse sujeito ele fazia o movimento como se fosse uma cadeira extensora e se avaliava como o músculo quadríceps se comportava durante esse exercício. Então, o segmento distal se movimentava em relação ao corpo. Exercício uniarticular. Cadeia cinética aberta. Cadeia cinética fechada. Os pés empurravam uma plataforma e movimentava a plataforma. Então a plataforma ia para frente e ia para trás, né? Exercícios de leg press, exercício multiarticular, tá certo? Considerado multiarticular, considerado, né, por definição, exercício em cadeia cinética fechada. Então os pés empurram a plataforma e eu tenho aqui uma restrição de movimento causada pela carga externa. Então os meus pés eles não se movimentam livremente no espaço, o que gera uma característica de exercício em cadeia cinética fechada. Pois bem, no exercício de cadeia cinética aberta, o que a gente percebe? Reto femoral, vasto lateral, intermédio e o oblíquo medial, né, vasto medial. O que a gente percebe? Que eles têm uma contração ou uma ativação de forma assincronizada. Então, quando ele faz um movimento similar ao do cadeira extensora, o primeiro músculo a ser ativo é o reto femoral. E o último músculo a ser ativo é o vasto medial. E de forma não sincronizada, eles geram um movimento. Essa falta de sincronização
dos músculos do quadríceps geram um movimento de trepidação na patela. Essa trepidação na patela, para quem já tem principalmente uma desordem nessa articulação patelofemoral, como por exemplo o sujeito que tem lá uma condromalácia, essa trepidação ela não é favorável. Por quê? Porque ela pode acentuar a condromalácia ou pode gerar um quadro de dor durante o exercício. Quando a gente analisa aqui o exercício em cadeia cinética fechada, a gente não vê esse acontecimento. A gente percebe que os músculos, os 4 músculos do quadríceps, eles são ativos quase que no mesmo tempo. Ou seja, eles são mais sincronizados. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma melhor distribuição de força na patela e ela consegue se manter no trilho de forma mais satisfatória. Eu tenho menos forças lateralizadoras na patela, então ela fica no trilho e isso melhora o movimento patelofemoral, gerando assim menores dores em sujeitos que já apresentam alguma desordem na articulação do joelho. Se estuda também o efeito desses exercícios, cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta, em sujeitos que já têm a dor, né? Sujeitos que apresentam lá uma síndrome que a gente já discutiu em aulas anteriores, que chama-se de síndrome da dor femoropatelar ou patelofemoral. Então, algumas pessoas já desenvolveram algum quadro que gera dor na articulação da patela, alguma desordem nessa articulação e precisam de tratamento. Uma das formas de se tratar sujeitos que já têm a dor é através do exercício. E aí o que esses autores fizeram? Eles dividiram esses sujeitos que apresentam dor femoropatelar em grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 só fazia exercício em cadeia cinética aberta e o grupo 2 só fazia exercício em cadeia cinética fechada. Então, o grupo 1 eles faziam isometria de quadríceps a 90 graus, isometria de quadríceps a 70 graus, isometria de quadríceps a 50 graus. Tudo isso sendo realizado na cadeira extensora. Depois eles faziam uma mesa flexora para a parte posterior da coxa, onde eles faziam um movimento de 50 a 90 graus, um movimento mais restrito. Já o grupo 2 eles faziam exercícios em cadeia cinética fechada, isometria de quadríceps a 20 graus, 40 graus, né? Essa isometria acontecia lá no leg press. Eles faziam um semi-agachamento com um movimento reduzido de 0 a 50 graus, agachava pouquinho, e faziam um leg press lá também com um movimento reduzido de 0 a 50 graus. Exercícios em cadeia cinética fechada e exercícios em cadeia cinética aberta. O que eles fizeram? Eles avaliaram o nível de dor desses sujeitos através de uma escala visual analógica que tem uma numeração de 0 a 10. 0, o cara não tem dor, e conforme vai aumentando a graduação, a dor vai aumentando. Então, antes do programa de treinamento, os sujeitos tinham um nível de dor similar. Grupo 1, nível de dor 6, a média. Grupo 2, nível de dor 6, na média. Depois do programa de treinamento, o que aconteceu? O nível de dor dos dois grupos diminuíram. No entanto, o nível de dor do grupo 2 diminuiu mais do que do grupo 1. Lembrando que o grupo 2 foi o grupo que fez programa de treino envolvendo exercícios em cadeia cinética fechada. Esse Kujala aqui é um índice de capacidade funcional. Quanto maior for o número desse índice, melhor é a capacidade funcional dos sujeitos. Esse índice ele é obtido através de um questionário, que é esse que está aparecendo para vocês aí na tela, e com base nesse questionário eu vou ter um score. Esse score ele me mostra o nível de capacidade funcional do sujeito. Aí eu tenho o grupo 1, o nível de capacidade funcional médio de aproximadamente 50 pontos, e o grupo 2 com o nível de capacidade funcional médio de aproximadamente 50 pontos.
Depois da intervenção, o grupo 1 melhorou seu nível de capacidade funcional, foi para quase 80 pontos. E o grupo 2 melhorou seu nível de capacidade funcional indo para quase 80 pontos. Se a gente for analisar, a gente nota aqui em cima uma diferença significativa entre os dois grupos. Ou seja, embora os dois tenham melhorado, o grupo 2 melhorou mais do que o grupo 1. Então a capacidade funcional do grupo 2 melhorou mais do que a capacidade funcional do grupo 1. Lembrando que o grupo 2 foi o grupo que foi submetido a um programa de treinamento com exercícios em cadeia cinética fechada. Por fim, eu tenho esse trabalho para mostrar para vocês, que avaliou a atividade eletromiográfica do ombro e dos músculos do tronco em exercícios em cadeia cinética fechada, quando comparado com exercícios em cadeia cinética aberta. E o título, ele já mostra mais ou menos o resultado. Então, os músculos do tronco e ombro são mais ativos em cadeia cinética fechada quando comparado com exercícios em cadeia cinética aberta. Então, o que os autores fizeram? Eles pegaram um grupo de jovens, 22 jovens, e submeteram esses 22 jovens a diferentes exercícios que os autores classificavam em exercícios em cadeia cinética aberta e exercícios em cadeia cinética fechada. Então nós temos aqui exercícios onde o tronco se movimenta em relação aos segmentos, exercícios considerados pelos autores em cadeia cinética fechada. E eu tenho aqui exercícios onde os segmentos se movimentam em relação ao tronco. Exercícios esses considerados exercícios em cadeia cinética aberta pelo autor. Eu tenho mais alguns exercícios onde o meu tronco está se movimentando em relação ao meu segmento. E eu tenho mais alguns exercícios onde o meu segmento está se movimentando em relação ao meu tronco. Exercícios em cadeia cinética fechada e exercícios em cadeia cinética aberta. Ele fez a análise eletromiográfica de diversos músculos para os mais diversos exercícios investigados. Então eu tenho uma linha aqui, ó, que corta esse gráfico em direita e esquerda. Para a esquerda eu tenho maior ativação em exercícios em cadeia cinética fechada, músculos mais ativos nesses exercícios, e para a direita eu tenho mais ativação em exercícios em cadeia cinética aberta. Então, se a gente for analisar, a maioria dos exercícios geram maior ativação nos músculos quando são realizados em exercícios em cadeia cinética fechada. Em geral, os exercícios em cadeia cinética aberta geram menor ativação muscular para músculos do ombro e do tronco quando comparado com exercícios em cadeia cinética fechada. Pois bem, o que a gente tem de considerações sobre o que foi apresentado hoje? Exercícios em cadeia cinética fechada, eles geram maior ativação proprioceptiva. Então, se eu tenho como ideia melhora de sistema proprioceptivo, exercícios de cadeia cinética fechada eles são mais interessantes. Exercícios em cadeia cinética fechada, eu tenho aumento de força compressiva. O aumento de força compressiva melhora a estabilização da articulação, diminuindo estresse de cisalhamento nas articulações. Eu tenho maior ativação e maior sincronização das unidades motoras. Ativo mais músculos e organizo melhor, sincronizo melhor essa ativação. Isso preserva as articulações e me gera melhor condições de aplicação de força. Eu melhoro coordenação intersegmentar. Essa melhora de coordenação entre os segmentos melhora as minhas atividades da vida diária e esportiva. Então, os exercícios em cadeia cinética fechada apresentam diversas vantagens em relação ao exercício de cadeia cinética aberta.
Portanto, espero que esse conhecimento tenha sido absorvido por vocês, até porque isso é de suma importância para que eu faça escolhas adequadas de exercícios para diferentes públicos e necessidades. Então, com base nesses conhecimentos, a gente deixa de escolher exercício por afinidade e começa a escolher exercício por efetividade. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos encontraremos em breve. Um grande abraço e até mais.